Agora, agora todo mundo está sentindo a Ucrânia, tem muita compaixão vendo aquelas crianças que estão morrendo das armas da Rússia. O mundo ajuda muito a Ucrânia, esquecendo na verdade como foi esse país, como foi esse regime da Ucrânia, que foi horrível. Eu mesma sinto muito, tenho muita pena ver essas crianças. É um desastre, é uma catástrofe do planeta, né? Eu tenho muita pena dessas crianças, mas adultos e maioria das pessoas na Ucrânia têm culpa nessa guerra. Eu mesma fugi da Ucrânia, mas não fugi dessa guerra agora. Eu fugi muito mais antes daquele regime horrível, daquele inferno insuportável que está acontecendo na Ucrânia já há muito tempo. Sim, com apoio da Rússia, mas vida ficou insuportável. Lá até não temos direito dos nossos nomes, que meu nome é Joana Alegria, e lá no passaporte ucraniano que eu ganhei na Ucrânia, da cidadania que eu ganhei, o meu nome não é Joana Alegria, é Joahana Alegria. Lá a pessoa até não tem direito do seu nome, porque lá sistema criado desse jeito para matar nome nacional. Quem tem nome? Português, alemão, espanhol, inglês, árabe, cigano, indiano, qualquer nome. Pessoa não tem direito de usar seu nome. O governo mesmo criou o sistema de escrever para estragar nomes das pessoas. Lá até pessoa não tem nome, não tem direito da sua identidade. E esse sistema que todo mundo tem compaixão com aquele povo. Povo extremamente racista, povo cheio de xenofobia, povo doente que provocou a Rússia a atacar, porque o ditador maluco russo pensou, aquele povo é igual ao nosso, então o mesmo povo doido, vamos atacar e todo mundo vai se render, assim, e tudo vai ser bem. Só que ainda tem minoria que luta da independência na Ucrânia. A homofobia é enorme na Ucrânia. Lá, claro que tem pessoas homossexuais. Todo mundo tem. Isso é ciência que fala que isso é normal. E na Ucrânia está na boa moda. Se alguém é homossexual ou lésbica, se a pessoa começa a trabalhar, isso é boa maneira dos ucranianos no início bater essa pessoa. Bater muito para castigar. Isso é realidade naquele país. Outro negócio, minorias nacionais. Minha mãe, que tem origem, ela é polaca, ela é judeia polaca. Ela passou a viver sofrendo tanto da sua nacionalidade, de um lado sem poder falar línguas nacionais, de outro lado ofensas, e já depois da União Soviética, depois dessa merda, já na Ucrânia, eu senti tanta xenofobia contra mim, da minha diferença, que eu não sou igual a eles, que eu tenho outra cultura, que falo outra língua, e sendo ódio por mim e por minha mãe foi enorme, né? Isso já nível social, dizemos assim. Mas no questão da política, quando eu comecei a fazer meu blog, isso já foi violência e agressividade contra mim. Uma vez eu fui atacada na rua pelas pessoas que bateram em mim. Aquele idiota, aquele louco quase me matou. Eu fiquei com feridas. E quando eu liguei para a polícia falou, mas a senhora está viva. Tipo, a polícia até negou me ajudar. Aquele país é mesmo violento, é louco, que mata as pessoas mesmo, assim, não tem outra opinião. E agora, quando a gente fugiu
da Ucrânia. Não por causa dessa guerra, foi antes. Fugimos do regime cruel que não estava deixando a gente viver. Apenas morrer na pobreza. Apenas morrer sem médicos, sem ajuda, sem tudo. Todo o sistema foi quebrado. A gente que devia fugir para salvar nossas vidas, para ter vida normal. E agora, a Ucrânia deixou de pagar pensão à minha mãe. Eu agora devo sustentar minha mãe. Olha, todo mundo, o mundo inteiro, se a pessoa trabalhou, investiu no país, paga pensão quando a pessoa ficando idosa, aposentada, o governo paga pensão para aquela pessoa. Né? Na Ucrânia, não. Tem lei, se a pessoa deixa a Ucrânia, então esse país não cuida mais do seu cidadão, não paga pensão, nem apoia, nem ajuda. Esse país só querendo receber de nós tudo. Aquele país é regime, né? E agora, vendo isso, que apenas metade da população está lutando na guerra e metade da população ainda continua a falar russo, a apoiar a Rússia, é assim. No momento quando essa metade está lutando, os europeus ucranianos, aquela parte pró-russa não importa. Isso é a Ucrânia de verdade, né? O país totalitário. E aquele presidente que agora todo mundo gosta dele. Já esqueceram que 2 vezes ele ofendeu a Ucrânia mesmo, chamando o país de prostituta, outra vez de porno-atriz, estava usando a língua ucraniana, a cultura ucraniana, estava falando que é Rússia, assim. Por isso, quando alguém fala, Joana, mas deve ser você volta para a Ucrânia depois dessa guerra. Não. Eu nunca mais volto para aquele inferno maldito, onde você que deve tudo para aquele país, e país não. Eu não tenho país, basta de dizer que, seu país. Eu não tenho país, porque a Ucrânia não é meu país. Porque se eu estou longe, se eu não pago imposto para a Ucrânia vai fazer nada. Eu não sou mais cidadã da Ucrânia. E minha mãe também. Que a minha mãe estava ainda com o passaporte da Ucrânia. Porque se algo acontece com cidadão alemão, ou inglês, ou francês, ou japonês, ou australiano, o governo vai chegar e ajudar. Ucrânia não. Ucrânia não chega a ajudar. Ucrânia só querendo levar tudo. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso dinheiro, tudo da gente. E nós lá não temos direito, naquela sociedade nazista, porque nós não falamos russo. Lá é país, Ucrânia, mas na verdade é ocupado já muito mais antes da guerra. 30% do território foi ocupado pela Rússia. No governo, nos territórios que não são ocupados, também fazia muita propaganda pró-russa, muitos espiões. E eu não tenho cidadania. Eu não quero morrer. Melhor aqui me jogar da rocha do que voltar para aquele inferno. Para o quê? Voltar para quê? Para vender ao meu fígado? Para o governo me matou e vendeu meus órgãos? Isso que só pode aquele governo, aquele inferno. E lá não tem vida, lá não tem país. Lá tem como Belarus, só que Belarus tem 95% apoio à Rússia, né? E na Ucrânia apenas, não sei, 70% ou 80%. E apenas 20% luta da independência. Mas é minoria. Eu não quero ser russa, eu não sou russa. Eu não quero falar porque eu devo falar a língua deles, porque eu devo usar o nome deles, porque eu devo ser pessoa da terceira classe, que eu não sou da religião deles. Lá é violência enorme. Lá é discriminação até da questão da religião. Lá sou igreja ortodoxa, tudo. Outro é lixo, né? Se a pessoa tem alguns outros tipos, sendo minoria, tipo, se a pessoa não é ortodoxa, e se a pessoa é, por exemplo, judeia, ou se a pessoa é qualquer outro jeito, a pessoa sentindo mais pressão e o governo tentando destruir a pessoa em dobro. Eu tenho medo da minha vida, né? Porque ainda
não tenho cidadão da União Europeia que eu queria. Porque eu queria fazer cidadania polaca? Para ter a garantia de não voltar para aquele buraco, né? E outra vez, eu tenho o passaporte da Ucrânia, eu vou queimá-lo ao vivo para tirar qualquer dúvida que eu não sou cidadã da Ucrânia. O que a Ucrânia querendo demais de mim vai me perseguir porque eu falo a verdade daquele inferno. Agora o governo tentando ganhar mais benefícios dessa compaixão do povo, esquecendo como é aquele país de verdade, né? Que tentando naturalizar pela força as pessoas, né? Olha, a história verdadeira da minha vida também. A história verdadeira, eu vou dizer tudo. Minha mãe é polaca, nascida na Ucrânia. Meu pai é brasileiro. Eu devia ser russa, porque eu estava vivendo, quando eu comecei a viver na Ucrânia, eu devia ser russa. Eles roubaram tudo. Meu nome, meu direito de ter fé em Deus, meu futuro e meu passado. E agora esse país está dizendo que está a defender civilização. Lá não tem civilização. Lá tem só ditadura. Lá tem só estilo da vida como na Rússia. Nojento e injusto. Discriminatório. E lá qualquer protesto que foi pro-europeu, para ter vida europeia, para ter vida normal, lá foi proibido, como na Rússia, mesmo ficando que a Rússia entendeu que tem muita gente que faz protesto contra essa ditadura. A Rússia começou a matar essas pessoas, os youtubers, os jornalistas, os homens de negócios, ativistas. E foi na minha situação, quando eu pedi ajuda muito, que eu sou perseguida pelos radicais pró-russos. O governo nunca queria eu chamava a polícia. Quando alguém me bateu na rua, eu chamei a polícia nem chegou, falando que é problema meu, né? E lá, pessoas quebram, elas aceitam ok, eu sou russa, ok, tipo, sem direito de falar, porque lá todo mundo deve ser igual, tipo, igual, e falar. Quando eu falo, eu não sou ortodoxa, agressividade contra mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu falo na frente de 3, 4 pessoas que não são ortodoxas, já é agressividade. Quando eu falava isso no YouTube, já é ódio e violência. Pessoa que fica mais ou menos pública, ela apanha tanta violência, tanto ódio, se ela é diferente, se ela tem outra religião, homofobia já é enorme lá. Ser homossexual na Ucrânia, isso significa que você deve aceitar mesmo, não sei, não é terceira classe, ser fora da sociedade. Agressividade enorme. Muita gente que acaba a sua vida se matando, suicídio. Racismo é enorme. Lá conheço uma menina que é Maria, né? Que ela é judeia. Né? Ela nasceu na Ucrânia, tem passaporte da Ucrânia, mas ela tem nacionalidade judeia. E o seu filho é mulato. O seu namorado é preto e o seu filho é mulato. A vida dela era insuportável. Eu lembro que mesmo foi que ela fugiu para o Israel. Lá na Ucrânia, ou você morre ou você se quebra. Eu não queria quebrar. Eu não queria dizer, ok, eu vou trocar meu nome para ter nome russo, eu vou me fingir ortodoxa, vou beijar aqueles ossos lá, religião louca. Uma vez, um senhor, que é a história da nossa vida, que eu conheci aquela empresa, um senhor
ele levou restos mortais de um santo, que é a religião deles, e mandou seus funcionários beijar aqueles restos mortais. E quem não queria, ele falou, adeus, você não trabalha mais. Isso é realidade, é religião que é mesmo conecta Rússia e Ucrânia, essa religião louca. É assim. Por isso eu não queria viver naquela realidade onde pessoa normal, o que nós achamos de normal, né? Que somos maioria na Europa, nos Estados Unidos, aqui em muitos países da África, que são civilizados. Lá a civilização é rara. Lá eu tenho tantas traumas, eu tenho tantas fobias, eu tenho alma toda cheia de mazelas viver naquela sociedade horrorosa, horrível, nojenta. Minha única pena é que eu nasci livre, que eu nasci com caráter, com mentalidade da pessoa do mundo livre, né? Respeitando os direitos básicos, querendo ter vida boa, querendo ter vida normal. Lá não tem vida normal. Lá tem essa sociedade doente e a maioria daquele povo é assim. Por isso eu tenho muito medo que tem tantos refugiados da Ucrânia agora espalhando essa cultura nojenta, essa cultura injusta, essa cultura louca na Europa, né? Eu quero esquecer aquele país como um pesadelo. Eu quero esquecer vida lá como algo que foi tão horrível, como foi tão perigoso e que é fora da nossa realidade, né? É fora da nossa realidade. E minha única culpa foi que eu nasci desse caráter, desse como eu sou, a pessoa livre, independente, a cidadã do mundo, né? Lá não tem isso. Lá tem apenas ditadura, lá tem apenas é um povo submisso, é um povo bem escravizado, né? E já há muitas gerações dessa loucura. Por isso eu não quero mais escutar daquele país, eu não quero mais ouvir, nem saber, nem... Eu tenho apenas muita pena daquelas crianças que podiam crescer e ser livres vendo o mundo mais aberto. Mas agora a Rússia atacou e apoiando os mais ruins, a Rússia apoiando as pessoas mais cruéis da Ucrânia para criar mais essa sociedade, para voltar a Ucrânia no seu redor, para voltar a Ucrânia. E quando eu estava criticando a Ucrânia, né? Eu até falei que o brasileiro é mal criado. Eu falo, eu critico o Brasil e tenho muitos haters do Brasil. Mas o brasileiro, se comparar com a Ucrânia, o brasileiro é anjo. O brasileiro te pode ofender, o brasileiro pode dizer alguma coisa pesada, mas aquele ucraniano, ele vai te matar, né? E o governo mesmo, se você critica o governo, você vai acabar na cadeia. Ficou assim últimos anos, com o novo governo de Zelensky, ficou assim. Era a mesma pessoa, quem critica o Zelensky, acabava na cadeia. Ele é candidato, era pró-russo, ficou presidente pró-russo. E por isso mesmo o Rússia atacou. Pensou que, se a maioria vota em Zelensky, isso é verdade. Por isso eu mesma pedi asilo aqui em Cabo Verde, para ter asilo mesmo, para ter asilo, para viver, para dormir em paz, sem medo de ser deportada para aquele país. Ou eles podem deportar minha mãe, né? Falando, ela nasceu lá, é o país dela. Nasceu sem direito a falar a sua língua e usar a sua cultura e ser quem ela é, né? Tentando naturalizar ela, né? Minha mãe tem sorte de ter filha como eu, de mostrar mundo para ela,
que não foi aquela União Soviética nojenta, que foi a Ucrânia, que agora a Ucrânia está de volta, né? Mas tem mundo, né? Por isso, não somos cidadãos da Ucrânia mais, não somos conectados daquele país mais, não temos nem amigos, nem família, né? Lá, somos só Cabo Verde e fora daquele... Eu não vou mais falar da Ucrânia para aquele governo não me perseguir, falando verdade, né? Da vida lá, né? Porque se a Rússia vai vencer na Ucrânia, ou se a Ucrânia vai se render, porque o governo tentando se render, o que eu devo voltar e aceitar a cidadania russa? Foda-se! Eu sou pessoa livre, né? E se o mundo, na verdade, se considera como justo, deve defender liberdade e democracia, né? Assim. Aquele país roubou tudo. Foi o meu maior erro de ficar a viver na Ucrânia. Aquele país roubou tudo. Eu sinto muita pena das pessoas que normais, porque estão sofrendo muito, mas eles são ucranianos. Eu não sou. Eu não tenho nenhuma gota de sangue daquele país. Eu não vou mais, como minha mãe falar, eu sou ucraniana, eu sou ucraniana. Eu não vou mais dizer, porque minha mãe, até do lado da minha mãe não é ucraniana. Ela é judeia polaca. E no mundo inteiro, eu vejo aí pelo mundo inteiro, pessoas vivem com sua religião, com sua nacionalidade, se misturam, nascendo, crescendo, vivendo na liberdade, escolhendo qualquer nome para o seu filho, escolhendo ter direito de tudo, né? E nós somos assim. Eu não quero aquela ditadura. É assim. Eu sou de Cabo Verde. Eu sou do mundo livre. Eu não tenho outro país do que Cabo Verde. É assim, gente. Isso é tudo que eu queria dizer, contar. Minha vida, na verdade, foi muito triste. A falar que eu perdi meu namorado, que eu amava muito. Porque eu fugi do racismo. Porque lá, regime. Estava vivendo até falando minha língua. Aguentando a agressividade deles. Sem poder fazer negócios, porque a máfia local não deixa. E o governo estava vivendo assim, sendo meio pró-russo. Um único período foi durante a presidência do Poroshenko. E depois acabou. Escuridão e semi-escuridão. Eu quero esquecer todo esse período. Eu perdi tanto tempo. Eu não quero mais saber daquele país. E por que eu sou tão triste? Porque eu passei por tudo isso. Por inferno insuportável. Tentando a melhorar aquela vida. Não só minha vida. Tentando a melhorar aquela sociedade. Fazendo o meu business da maneira transparente. Trabalhando da maneira transparente. Sendo a exemplo. E depois, quando eu comecei a fazer meu blog, eu apanhei tanta violência contra mim, que eu não posso esquecer isso. 3 vezes eu fui atacada nas ruas. 3 vezes eles bateram em mim. Eles atacaram a minha casa jogando pedras, quebrando vidro. E ameaças. Eu estava recebendo ameaças cada dia, falando dos russos e dos ucranianos pró-russos. E o governo fez nada para me proteger, para me defender. O governo que não pode garantir direitos básicos. Por isso eu fugi. Ucrânia não é nosso país. É assim que eu queria. Desculpa, gente, por essa confissão tão triste. Eu só quero tentando explicar para vocês por quê. Porque eu falo que cada coisa que eu tenho para mim vale em dobro. Porque eu estava vivendo até sem direitos básicos. Até sem documento. Porque aquele documento que a Ucrânia nos deu,
que até o nosso nome era proibido, o nosso sobrenome. A gente devia que usar nomes locais ou usar nosso nome quebrado. Eu não quero ter nome quebrado. Eu não sou Geohaná, eu sou Joana. É assim a minha vida. Até a próxima. Até o vídeo mais alegre.